Olá, meus amigos do canal Agromanaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o dimensionamento da bancada de hidroponia. Então, pessoal, vamos aqui aos nossos cálculos relacionados ao dimensionamento, de bancada de hidroponia, em relação à declividade. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer dois exemplos práticos. Um para um terreno plano e outro para um terreno que já apresenta declividade natural. Tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai fazer com um terreno plano. Tá bom, gente? Importante é deixar claro para vocês aqui que a ideia aqui é que a gente deixe a parte mais baixa numa altura, não tão baixa que não fique desconfortável ergonomicamente para trabalhar, e a parte mais alta a mesma coisa, que não fique tão alta, mas também que não fique desconfortável ergonomicamente. Essa é a ideia desse dimensionamento aqui. E que fique numa declividade adequada, pelo menos entre 8% e 10%. Antigamente se recomendava até 2 a 4%, mas é muito pouco. Então percebeu-se que era interessante e necessário aumentar essa declividade para a água correr mais rápido, minimizar o problema de temperatura da água, evitar a formação de lodo, que vocês devem saber que lodo dentro da bancada pode causar problemas com o minador das raízes, por exemplo, tá bom? Então, hoje em dia, 8 a 10%. Nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com 8% de declividade, nos dois exemplos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui para vocês. Considerando que o terreno onde as bancadas serão instaladas é plano, o comprimento dos perfis hidropônicos, o comprimento da bancada é de 6 metros, a altura da parte inferior, ou seja, a parte mais baixa da bancada, é 60 centímetros, ou 0,6 metros, e a declividade desejada é de 8%, usando-se a fórmula abaixo, a altura da parte superior da bancada será de 1,08 metros, ou 1,08 m. Tá bom, gente? Então, assim, a gente vai ter um lado da bancada com 60 centímetros e o outro lado com 1,08 m. Mas como a gente faz esse cálculo? Tá? Então, a formulazinha tá aqui. A altura da parte mais elevada da bancada é igual a declividade vezes o comprimento dividido por 100 mais a altura da parte mais baixa da bancada. Então, vocês estão vendo que a gente estabelece primeiro aqui a parte mais baixa. Aí depois a gente faz o cálculo para saber quanto que vai ficar a parte mais alta de acordo com a declividade que a gente escolheu. Tá? Algumas vezes a gente vai ter que fazer ajuste nesse cálculo, tá? Porque pode ser que fique alto demais, ou a pessoa pode querer que em vez de 60 fique com 70, 80 centímetros, mas a ideia do cálculo vai ser a mesma. Tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então, a altura vai ser 8, que é a nossa declividade em porcentagem mesmo, vezes 100, que é o comprimento aqui da nossa, vezes 6, que é o comprimento da nossa bancada, dividido por 100, mais 0,6, que é a altura aqui da parte mais baixa, aqui 0,60 metros, tá? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar no valor de 1,08 metros, ou 1,08 m, tá? Então, é assim que a gente faz o dimensionamento e que a gente calcula aqui, as dimensões da parte mais baixa e da parte mais alta da nossa bancada com base nessa fórmula. É bem simples, né, pessoal? Então vamos agora para a parte do terreno com declividade natural. Então eu fiz um desenho aqui para vocês, pessoal, simulando um terreno com a declividade de 7%. O que quer dizer isso? Em cada 100 centímetros de comprimento, ou 1 metro, vai elevar 7 centímetros. Tá bom? Isso que quer dizer 7%. Aqui no caso, como o terreno tem 10 metros, vai ter uma elevação de 70 centímetros. Outra coisa é que a declividade da nossa bancada vai ser 8%, como eu mencionei anteriormente, tá? Vai ser o mesmo valor a gente vai trabalhar, tá bom? O que é importante vocês entenderem aqui, pessoal, que o terreno ele já tem uma certa declividade que a gente vai aproveitar. Então, a gente já tem uma declividade de 7% e eu quero trabalhar com uma declividade de 8%.
Então, vou ter que trabalhar com essa diferença aí, tá bom? E para ter essa diferença, eu vou ter que colocar um lado da bancada maior que o outro, tá? Para conseguir atingir essa diferença. Eu vou explicar melhor para vocês agora com cálculo. Então vamos lá, pessoal, para os cálculos para vocês entenderem melhor. Já falei para vocês que a declividade do terreno é de 7%. Então vamos entender agora como é que chega nessa declividade de 7%. Primeiro, olhem aqui essa diferença de nível aqui, ó. A gente tem uma diferença de nível aqui de 70 centímetros nesse terreno, ou de 0,7 metros, tá? Em 10 metros de comprimento. Então vamos lá calcular a nossa declividade. A declividade a gente calcula da seguinte forma: a altura, ou a diferença de nível aqui, que é 0,7, dividido por 10, que é o nosso comprimento, vezes 100. O 100 é só para transformar para porcentagem. Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar 0,07 vezes 100, que vai dar 7%. Então, é assim que a gente chega aqui na declividade de 7% do nosso terreno. Tá bom? Só que a gente quer uma declividade de 8% para a nossa bancada. Não é isso? Então, eu tenho que calcular qual é o desnível, né, a altura, para eu alcançar esses 8% de declividade, que está aqui em cima a formulazinha, ó. Então, meu desnível ou a minha altura, que está aqui, tá, pessoal? Ó, prestem atenção aqui, ó, tá? Então, esse meu desnível, né, ou essa minha altura aqui é calculado da seguinte forma: a declividade que eu quero, 8%, vezes o comprimento, né, que são 10 metros, dividido por 100. Tá bom? Então vai ficar 8 vezes 10, 80, dividido por 100, 0,8 metros ou 80 centímetros. Então, essa é o desnível que eu preciso. Tá bom, pessoal? De 80 centímetros. E quanto é o desnível que a gente tem só no terreno? De 70. Então, eu tenho uma diferença aí de quanto? De 10 centímetros. Então, é justamente esses 10 centímetros que eu vou ter que diminuir aqui dessa parte mais baixa da bancada, né? Se eu quisesse fazer a declividade da bancada com 7% num terreno de 7%, era só fazer os dois lados da bancada com 1 metro. Pronto, ele já ficava na declividade do terreno. Mas como eu quero fazer com 8%, eu vou ter que baixar 10 centímetros aqui na parte mais baixa. Então vai ficar um lado com 1 metro e outro lado com 90 centímetros. Como a gente chega aqui nesses 80 centímetros também? Nessa medida aqui, do solo até a parte de cima. Ó, a gente tem aqui quanto? 1,70 m. Menos 90 centímetros daqui, a gente tem os 80 centímetros. Beleza, pessoal? Aqui é só para mostrar a questão da declividade da bancada, né? Que a gente pode calcular a declividade da bancada, né, com base nesses dados. Né, é o retorno dessa fórmula aqui. Tá? Então aqui a declividade vai ser quanto? A altura, que é o que a gente acabou de calcular, dividido por 10, que é o comprimento, vezes 100. Então vai dar 0,8, então a gente volta para os 8% que a gente deseja aí. Tá bom? Para vocês entenderem melhor, eu coloquei isso daqui, ó. Calcular a diferença entre a declividade desejada da bancada e a declividade do terreno. Qual é a diferença? Eu quero 8 e o terreno tem 7. Então eu tenho 1% de declividade de diferença. Então, o passo 2, calcular quanto esse valor, né, 1%, representa em desnível em 10 metros. Aí volta para a mesma fórmula da altura. A altura é igual a quanto? Qual é o valor da nossa diferença que deu ali na declividade? Não foi 1%? Vezes o comprimento, 10, dividido por 100, então vai ficar 10 sobre 100, que vai dar 0,1 metros ou 10 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, fazendo dessa forma aí que vocês estão vendo, a gente consegue ter uma bancada de 8% de declividade
Tá aproveitando os 7% que esse terreno já me dava, tá? Só incrementando esse 1% a mais aí. Para vocês entenderem melhor. Esse aqui eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Que eu acho que aí vocês compreendem bem o processo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu mudei a medida para 12 metros de comprimento terreno, mas eu mantive a declividade, tá? Porque a declividade não interessa qual seja. Vocês sabendo fazer com 7%, vocês fazem com 8, com 9, com 10, tá bom? Com 5. É isso aí, não importa. O processo vai ser o mesmo, tá? Então vamos lá. Novamente aos cálculos. Declividade 7%, comprimento do terreno, que vai ser o mesmo comprimento da nossa bancada aqui, 12 metros. A nossa altura aqui, o nosso desnível é de 84 centímetros, ou 0,84 metros, tá? Então, só fazendo aqui o cálculo de novo para vocês reforçarem aí o entendimento. Cálculo da declividade do terreno. Como que a gente faz? Declividade é igual a altura, 0,84, dividido pelo comprimento, vezes 100. Esse 100 a gente vai passar para porcentagem. Então, vai ficar como? 0,84 dividido por 12 vai dar 0,07 vezes 100, 7%. Então tá aí os nossos 7%. Na verdade, essa declividade, alguém já vai ter feito a medição da declividade do terreno, né, pessoal? Tá bom? Então vocês já vão ter em mãos esse dado aí da declividade. A gente quer novamente a declividade da bancada igual a 8%. Não é isso que a gente quer? Se a gente precisa da declividade da bancada com 8%, qual vai ser o desnível aí? Então a gente vai calcular a altura de novo aqui. Então vai ser igual a declividade vezes, deixa eu colocar aqui entre parênteses, comprimento, tudo isso dividido por 100. Então fica assim, altura igual, qual a nossa declividade que a gente quer? 8%. Vezes o comprimento, 12. Dividido por 100. Então a gente tem aqui a altura igual a 96 dividido por 100, que é igual a 0,96 metros ou 96 centímetros. Tá bom? Então, para a gente ter a declividade da bancada com 8%, a gente precisa ter um desnível de 96 centímetros aí nesses 12 metros. Quanto é que a gente tem? 84. Então, a gente tem uma diferença de quanto? Vou colocar aqui separado. Vai ser igual a quanto? 0,96 menos 0,84, que é igual a 12 centímetros. Então, de uma forma bem prática, a nossa bancada vai ter que ter aí um desnível de 12 centímetros ainda. Tá? Então, como a gente fazendo de uma forma bem prática agora, a gente vem aqui, eu vou marcar com metro, né? Porque eu sei que ela vai ficar numa altura boa, então eu vou jogar 1 metro para cá. Ó. Então, se é 1 metro, vamos fazer a continha aqui. Um metro menos 0,12, que é igual a quanto? 0,88
metros. Deixa eu botar aqui. Deixa eu alterar isso aqui para 0,12, porque senão vai ficar estranho. Tá bom, pessoal? Eu só estava corrigindo aqui. Então, pessoal, voltando aqui, a gente tem o que é esse 0,88 metros que eu acabei de calcular? É a altura da parte mais baixa da bancada. Tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó. Então aqui agora eu vou puxar só 0,88, ó. 0,88. E aqui no programa, pessoal, tem que usar ponto ao invés de vírgula, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente já tem, ó. Assim que fica. Vamos tirar a medida lá do outro lado, só pra gente ver quanto que ficou lá. Zero 0,88, né? O que realmente precisava ficar. Deixa eu só apagar aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, basicamente era isso daí, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? É bem simples, na verdade, esse tipo de cálculo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui para vocês entenderem melhor ainda o que está acontecendo aqui. Deixa eu só ajustar essa imagem aqui. Olha só. Tá, eu marquei aqui, ó, pessoal, a altura total depois que a gente colocou a coluna aqui da bancada, né? Então a gente ficou aqui com 1,84, tá bom? Aqui a gente tem os 88 centímetros, que é a altura da coluna da bancada, da parte mais baixa. Então vejam só, se eu pegar aqui, ó, 1,84, que está aqui, ó, menos 0,88 vai dar o quê? 0,96, que é o quê? Que a gente calculou. A altura que a gente precisa para ter a declividade de 8%. Tá bom? Então tá aqui o desnível para provar que tá tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então eu poderia ter marcado para cá também, daria a mesma coisa, daria o mesmo desnível de 96 centímetros, tá? Para chegar nos 8% de declividade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, curte, compartilha. É importante para o crescimento do canal.